Queridos irmãos, bom dia. Aqui estamos chegando mais uma vez, nesta belíssima manhã de domingo, dia 17 de maio de 2020, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso nós agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, encarnados, companheiros de jornada aqui do plano terreno, que têm nos auxiliado nestes estudos, com a presença, com as vibrações, muito obrigado a todos. E sejam todos bem-vindos. À medida que forem chegando e se conectando, sejam todos bem-vindos para estudarmos juntos um pouco mais o Evangelho do Cristo e que possamos um dia, conforme Jesus nos chama a atenção, conhecermos a verdade. E a verdade, no seu exercício no dia a dia, nós exercitando esta verdade no nosso dia a dia, nos libertarmos da nossa ignorância. E hoje nós estamos chegando aqui, mais uma vez, para darmos continuidade aos nossos estudos sobre Espiritismo e o Centro Espírita. Aquele livreto sobre o qual nós já falamos por 5 vezes, já são 5 encontros aqui, estudando este livreto, um resumo feito pela editora ID, ou Instituto de Difusão Espírita, onde eles nos trazem um resumo, em especial para aquelas pessoas que não conhecem o que é o Espiritismo, o que é um centro espírita, e também para nós que já conhecemos um pouquinho de Espiritismo, para relembrarmos estes conceitos, para relembrarmos estes fundamentos da doutrina espírita. E exatamente por isso que aqui nos encontramos, não para ensinarmos Espiritismo para vocês, mas para aprendermos juntos. Então hoje, neste 6º encontro, estudaremos mais especificamente sobre a influência dos espíritos na nossa vida. São os questionamentos de número 18 e 19 deste livreto. Mas antes de chegarmos a estes questionamentos sobre esta influência dos espíritos na nossa vida, vejamos, só para recordarmos e aprofundarmos um tanto mais sobre Espiritismo, vejamos o que encontramos lá no início, no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, quando nos fala sobre Espiritismo. Então aqui nós encontramos que o Espiritismo é o produto de ensinamentos dado não por um homem. Não foi dado por Kardec. Não foi Kardec quem criou a doutrina espírita, porque senão seria doutrina de Kardec. Não, doutrina dos espíritos. Já no próprio nome, já nos deixa claro que a doutrina não é de um homem. Kardec fez esse monumental trabalho de organização, de codificação ou decodificação de todo o material recebido do plano espiritual por diversos médiuns. Centenas e centenas de médiuns foram esses intermediários que trouxeram para o plano físico a doutrina espírita. E Kardec, em especial Kardec, mas juntamente com uma quantidade enorme de companheiros encarnados, fizeram esse trabalho de organização. Um trabalho belíssimo também, que a sua esposa Amélie o auxiliou e muito, como sendo a sua principal secretária neste trabalho de organização de todo o material que ele ia recebendo. Então, nós encontramos isto aqui neste item 6, exatamente pelo fato de que nós já estudamos em encontros anteriores que a doutrina espírita ela é
sustentada sobre um tripé. Ela é ciência, ela é filosofia e ela é religião. Então aqui nos dizem, na sequência de que estes ensinamentos não foi recebido, não foi dado simplesmente por um homem, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu sobre todos os pontos da terra. Então, para se tornar ainda mais seguro, nós temos aí a confirmação universal desses ensinamentos. Esses ensinamentos não foram recebidos apenas através de um núcleo de trabalhadores na França, onde Kardec residia. Não, não foi. Foi recebido, conforme eles nos falam aqui, nos orientam aqui, em todos os pontos da Terra. Foram recebidos ensinamentos, e esses ensinamentos Kardec foi juntando por uma multidão inumerável de intermediários, ou seja, uma multidão de médiuns foram usados para receberem estes ensinamentos. E aí ele fala que isto tudo significa um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual. Então é um ser coletivo, ou seja, todos esses espíritos que se reuniram para mandar esses ensinamentos para nós, para o nosso esclarecimento, para trazer aos homens o tributo das suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Então aqui os espíritos trouxeram para nós estes esclarecimentos, trouxeram para nós as suas experiências no plano espiritual, para que nós pudéssemos conhecer melhor o que nos espera do outro lado da vida quando deixarmos este corpo físico. Então, assim eles nos falam neste item 6, nesse trecho do item 6 que destacamos aqui. Como já falamos também em encontros anteriores, é bom repetirmos para reforçarmos ainda mais em outros encontros, estudando outros assuntos, já comentamos sobre isto, o questionamento que nós encontramos em o livro O Consolador, na questão número 353. Emmanuel foi questionado se um dia o Espiritismo irá substituir todas as crenças. O questionamento é da seguinte maneira: o Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? Ou seja, esta é a tarefa do Espiritismo? É a missão do Espiritismo? É o motivo pelo qual o Espiritismo veio à Terra, para substituir todas as outras crenças, todas as outras religiões e tornar uma única crença ou uma única religião na face da Terra? Então, Emmanuel começa nos dizendo da seguinte maneira, que o Consolador, ou seja, o Espiritismo, como Jesus, terá de afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei. Então, como Jesus afirmou lá no início da sua tarefa de divulgação da lei do amor, ele disse para as autoridades naquela época, mais ou menos neste sentido: não fiquem preocupados, fiquem tranquilos, porque eu não vim tomar o lugar de ninguém. Eu vim aqui para cumprir a lei. Eu não vim destruir a lei. Então, assim o Espiritismo tem que dizer: eu não vim destruir nenhuma religião que existe na face da Terra. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças. A missão do Espiritismo tem que se verificar junto das almas. Esta é a missão do Espiritismo, junto das almas, consolando, esclarecendo, amparando as almas que se encontrem em desespero, em desalento, esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos sentimentos. Esta é a tarefa do Espiritismo. Não veio destruir nenhuma religião que exista ou que venha a existir na face da Terra, mas auxiliar a todas as religiões com os seus esclarecimentos, com os seus preceitos altamente filosóficos, científicos e também religioso. Então aqui nós chegamos no questionamento, fizemos esse preâmbulo para falarmos um pouco sobre doutrina espírita, a missão da doutrina espírita, e aqui chegamos no questionamento número 18 deste livreto, onde está da seguinte maneira posta
a questão: os espíritos podem interferir na minha vida a ponto de comandar a minha rotina? Então este é o questionamento feito, que se encontra aqui neste livreto, se os espíritos podem interferir na minha vida. Será que eles interferem na minha vida? E de que forma é esta interferência? É prejudicial ou é uma interferência saudável? Então aqui eles começam nos respondendo da seguinte maneira: é muito grande a influência dos espíritos sobre a vida humana. É muito grande a interferência dos espíritos nas nossas vidas, na vida de cada um de nós. Mas aí eles acrescentam: mas a responsabilidade sobre nossa rotina é exclusivamente nossa. Então, a responsabilidade pela rotina da minha vida, o andamento que eu dou para a minha vida, é responsabilidade minha. É de acordo com as minhas escolhas. Eu não posso ficar esperando que os espíritos indiquem qual o caminho que eu deva seguir, porque senão eu não teria o meu livre-arbítrio. E não coloquemos também na conta desses espíritos, esses companheiros, em especial quando as coisas não vão bem na nossa vida. Via de regra, nós falamos que é culpa do obsessor, que é culpa desses espíritos que ficam interferindo na nossa vida e fazendo com que façamos escolhas equivocadas. Não coloquemos na conta deles, porque se esses companheiros de jornada, que ainda equivocados como nós, se encontram do nosso lado, nos intuindo para tomarmos caminhos, escolhermos caminhos equivocados para a nossa vida, é porque nós permitimos, através das nossas baixas vibrações, através das nossas escolhas equivocadas. Porque somos nós quem elegemos as nossas companhias. Então, se queremos, conforme nos falam os espíritos esclarecidos, aqueles mais sábios do que nós, se queremos eleger realmente boas companhias, comecemos a fazer melhores escolhas. Se queremos tirar de perto de nós as péssimas companhias, ou essas companhias que nos trazem baixo padrão vibratório, de acordo também com o nosso padrão vibratório, elevemos o nosso padrão vibratório. Então, se queremos boas companhias, façamos boas escolhas, porque a melhor maneira de tirarmos de perto de nós essas companhias que nós julgamos ser ruins é elegendo companhias melhores. Então, por isso que eles nos falam aqui que a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua em termos melhores companhias. Então, por isso que eles nos colocam desta forma, pois o grande detalhe é que essa influência seja benéfica, provinda dos bons espíritos, ou prejudicial, quando advinda de espíritos equivocados, é determinada por nossos pensamentos, por nossas escolhas, atitudes e virtudes morais. É o que já havíamos adiantado. Então, a escolha é minha. Se quero uma influência benéfica, que eu faça boas escolhas. Se eu tiver, mesmo que impensadamente, se eu tiver feito uma escolha que seja prejudicial para a minha vida, prejudicial para a vida de outras pessoas, consequentemente, eu estou elegendo a companhia de seres equivocados, seres que ainda não aprenderam a fazer escolhas boas para as suas vidas. E aí eles encerram a resposta deste questionamento nos dizendo da seguinte maneira: somos nós que permitimos a boa ou a má influência. Somos nós que permitimos
a boa ou a má influência pelo comportamento que adotamos perante a vida. Então, de acordo com o comportamento nosso, nós estamos elegendo companhias. Então, se eu aqui no plano físico, eu faço escolhas de usar droga, por exemplo, droga ilícita, consequentemente, eu estou elegendo a companhia de pessoas que também usam drogas. Se eu elejo constantemente, e não estou aqui criticando, não estou jogando pedra em ninguém de forma alguma, se eu elejo constantemente estar em um bar, bebendo, me embriagando, consequentemente, eu estou elegendo companhias de seres encarnados que também são dados a este tipo de escolha. Consequentemente, eu estou elegendo a companhia de seres desencarnados que ainda sentem necessidade de sugarem esses fluidos da bebida, da mesma forma do cigarro ou de qualquer outra droga lícita ou ilícita. Porque não é pelo fato de ter deixado o corpo físico que estes que, quando aqui estavam, que tinham um determinado vício, não é pelo fato de ter ido para o mundo espiritual que automaticamente se desligam desses vícios. Continuam ligados. E é lógico, eles vão procurarem, já que eles não têm mais o corpo físico, eles vão procurarem, vão eleger companhias daqueles equivocados como eles, para que eles possam ainda continuar sugando esses tipos de energias deletérias que nós causamos para o nosso corpo físico, ou geramos para o nosso corpo físico, quando do uso desses tóxicos, sejam eles lícitos ou ilícitos. Então, como eles nos dizem aqui, somos nós que permitimos. Então, se eles estão do nosso lado, igual nós falamos de obsessores, se esses que nós chamamos e classificamos como obsessores, se eles estão do nosso lado, e aí nós reclamamos que eles estão nos prejudicando, é porque nós permitimos. Ah, mas eu não chamei, aí você pode até falar, mas eu não chamei, eu não convoquei ninguém para estar do meu lado, não permiti. Às vezes nós nem lembramos e nem raciocinamos em relação a isto. Mas, de acordo com o nosso pensamento, de acordo com as nossas atitudes, nós estamos elegendo essas companhias de acordo com as nossas energias, a emissão das nossas energias, já que os semelhantes se atraem. Então, semelhante vai atrair semelhante, de acordo com o meu baixo padrão vibratório ou alto padrão vibratório, eu vou chamar para perto de mim esses que se afinizam com as energias que eu estou movimentando, naquele campo onde eu estou movimentando naquele momento. E para confirmar isto que nós encontramos na pergunta e na resposta deste livreto, vejamos o que nós encontramos na questão 459 de O Livro dos Espíritos, já que esta questão ela inicia um estudo no Livro dos Espíritos que fala exatamente sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Então, Kardec questionou os espíritos amigos, nesta questão 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Ou seja, influem os seres desencarnados na nossa vida? E aí eles nos dizem, é uma resposta bem curta, mas eles nos dizem da seguinte maneira: muito mais do que imaginais. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, se nós permitimos que isto aconteça, eles vão passar a dirigir a nossa vida. E pensemos, é lógico, tenhamos o esclarecimento que seres do bem jamais irão agir na nossa vida
para nos prejudicar. Irão agir constantemente na nossa vida, deixando-nos o livre-arbítrio até certo ponto. Como já vimos, o livre-arbítrio ele não é ilimitado, mas nos deixando o livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas, mas nos intuindo constantemente para o melhor caminho. Então, esses companheiros que querem o nosso bem, eles fazem o papel de um pai, de uma mãe na nossa vida. E na questão 461, Kardec questionou da seguinte maneira: como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Como distinguir na nossa vida os pensamentos nossos e os pensamentos alheios? E aí a resposta começa nos dizendo o seguinte: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Então aqui eles nos dizem, começam a resposta nos dizendo que quando um pensamento nos é sugerido, nós ouvimos na nossa consciência como se alguém estivesse falando ao nosso ouvido, e realmente está falando. E em relação a este assunto ainda, vejamos a questão 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Qual a finalidade desses espíritos ignorantes, assim como nós, ou mais ignorantes ainda, ou menos ignorantes? Por que eles nos induzem ao mal? E aí os espíritos amigos nos dão também uma resposta bem sucinta: para que sofrais como eles sofrem. Então aqui eles nos dizem que simplesmente eles nos intuem para o caminho equivocado, para nos verem sofrendo assim como eles estão sofrendo. Às vezes eles não fazem isto por escolha própria, mas simplesmente por nos ver sofrer. Já que eu estou sofrendo, então não vou sofrer sozinho. Vou fazer outros sofrerem comigo, juntamente comigo. E aí, como estamos num padrão vibratório igual ao deles, aceitamos, permitimos, abrimos portas e janelas para que eles ajam na nossa vida. Então, se começarmos a agir melhor, elegendo boas companhias, automaticamente retiraremos de perto de nós as companhias que não são agradáveis. Então, se não queremos a companhia de espíritos equivocados, elegemos companhias de espíritos melhores. Elegemos companhias através das nossas atitudes mais corretas na nossa vida, elegemos companhias melhores, aqueles mais esclarecidos do que nós, permitindo que o nosso anjo de guarda, o nosso espírito protetor, possa agir de uma forma mais direta, mais ampla na nossa vida, nos intuindo sempre para um caminho melhor, para escolhas melhores na nossa vida. E, na sequência, o questionamento seguinte, o questionamento número 19 deste livreto, que nos traz da seguinte maneira: por que Deus permite essa influência? Então aqui eles usam inclusive o termo corretíssimo. Por que Deus permite? Porque em muitas situações nós até falamos que Deus aceita. Deus aceitou, Deus quis assim. Eu estou sofrendo porque Deus quer. Não, Deus, de forma alguma, quer nos ver sofrendo. Deus, este Pai de amor, este Pai que é o próprio amor, não quer nos ver sofrendo. Deus nos criou para a felicidade plena. No entanto, deixou em nossas mãos a responsabilidade e todos os meios, todos os caminhos de alcançarmos a felicidade. É só nós observarmos no Sermão do Monte, lá nas Bem-aventuranças, que Jesus nos fala de uma forma poética sobre a felicidade. Então, se olharmos lá de uma forma mais aprofundada, Jesus fala exatamente desta forma, que está em nossas mãos alcançarmos, construirmos para o futuro a felicidade. E já que estamos falando, abrimos esse parêntese para a felicidade, já que Deus não nos quer ver sofrendo, mas
nos fez para a felicidade plena, corroborando isto que já falamos e o que a doutrina espírita nos mostra, vejamos o que um companheiro que não é espírita, Dalai Lama, nos fala sobre felicidade. De uma forma muito sábia, e que a doutrina espírita já nos mostra dessa forma, que a felicidade não é uma coisa pronta. A felicidade não é uma coisa pronta. Nós temos ela na forma de semente dentro de nós. É só nós pensarmos naquela parábola do semeador, que Jesus recita para nós também. Nós temos essa sementinha dentro de nós, chamada felicidade, que está aguardando nós organizarmos o terreno para que ele se torne uma terra fértil, para que essa semente da felicidade possa germinar. E aí nós continuarmos cuidando para que essa plantinha cresça, floresça e dê frutos de amor e de felicidade plena e verdadeira. Então, Dalai Lama nos diz dessa forma, que a felicidade não é uma coisa pronta. Nós já sabemos disso, ou deveríamos todos nós sabermos, porque a felicidade, nós não compramos um pacotinho ali na farmácia da esquina, no supermercado, na mercearia, na panificadora. Não, ela não vem pronta, ela não está pronta. Ela vem de suas próprias ações. Assim nos diz Dalai Lama. Ela vem através das nossas ações. A felicidade é uma construção lenta e gradativa através das nossas ações corretas no nosso caminhar, na nossa jornada. Então, nesse questionamento que foi feito, por que Deus permite essa influência? A resposta nos vem da seguinte: primeiramente, porque não somos máquinas ou robôs. Somos criaturas em aprendizado com senso moral e conteúdos intelectuais, emocionais, psicológicos e habilidades variadas, além de sermos detentores de vontade própria e de liberdade para agir. Então Deus permite porque nós temos liberdade, nós temos vontade próprias, nós temos conteúdos intelectuais, nós somos criaturas em construção, ou seja, criaturas em aprendizado. Nós já temos senso moral, não somos máquinas ou robôs. Estamos aqui em aprendizado. Nós temos as nossas emoções, nós temos as nossas habilidades e, é lógico, temos esta vontade própria. Então precisamos colocar em prática a nossa vontade própria, escolhendo melhor, fazendo melhores escolhas para a nossa vida. E aí eles seguem dizendo a resposta para encerrar: na influência entre os espíritos, estejam encarnados ou desencarnados, porque quando nós falamos, e isso é muito importante lembrarmos disto, porque quando nós falamos de influência na nossa vida, não são apenas os desencarnados, porque aqueles que nós classificamos como obsessores e que na verdade são belos professores, são excelentes professores na nossa vida, não são apenas os desencarnados. Talvez a maioria desses que agem na nossa vida, que às vezes nós podemos os classificar como obsessores, são encarnados, são espíritos encarnados que estão influenciando a nossa vida constantemente para o bem ou para o mal. Quando for para o mal, é lógico, são obsessores. Quando for para o bem, são anjos de guarda encarnados. Obsessores, entre aspas, porque em muitas situações, como falamos, são professores que nos mostram os pontos mais falhos, mais equivocados nossos para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento. Então, por isso que eles nos colocam na influência entre os espíritos, estejam encarnados ou desencarnados, há aprendizado mútuo. Por isso que Deus permite, porque há aprendizado mútuo, ou seja, aprendizado para ambas as partes. O aprendizado não é só para ele, não é só para eu que estou recebendo a influência, e forte estímulo para a superação das imperfeições morais.
Então são ensinamentos que nós precisamos e exatamente por isso que Deus permite. E aí nós podemos lembrar as manifestações mediúnicas que acontecem em uma casa espírita. Ah, mas por que Deus permite que isso aconteça? Para aprendizado mútuo. Aprendizado daqueles que estão reunidos ali na reunião mediúnica, aprendizado do médium que está servindo de intermediário para que aquela alma se comunique, aquele espírito se comunique, e aprendizado para ele que está do outro lado se comunicando, contando as suas experiências, os seus sofrimentos, as suas dores. Experiência para todos aqueles encarnados e desencarnados que estão ali naquele ambiente físico e espiritual, ouvindo as experiências daquele que está relatando as suas próprias experiências. Então, na verdade, são aulas, aulas de aprendizado, aulas de ensinamentos profundos que Deus permite para que possamos caminhar. E para encerrarmos, vejamos o que nós encontramos aqui, já que este questionamento ele tem base, tem fundamento na questão 466 de O Livro dos Espíritos. O que Kardec questionou aos espíritos amigos na 466? Por que Deus permite que espíritos nos excitem ao mal? Por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? E aí a resposta, vamos ler aqui só o início, depois vocês aprofundem, estudem o restante e aprofundem ainda mais nas questões seguintes. Os espíritos amigos nos respondem que Deus permite esta influência pelo seguinte motivo: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então vejamos a sabedoria do início dessa resposta. Então aqueles que nós julgamos, que nós classificamos como sendo do mal, como sendo obsessores, como sendo aqueles que querem nos prejudicar, não, eles não são isto, eles não funcionam desta forma, eles não estão agindo desta forma simplesmente para nos prejudicar, mas são instrumentos ainda imperfeitos, mas que Deus permite que isso aconteça para pôr em prova a nossa fé e a nossa constância, ou seja, o nosso esforço na prática do bem. Pensemos nisso, meus irmãos. Reflitamos, façamos esforços para agirmos constantemente na faixa da prudência, na faixa das boas escolhas, convidando constantemente através da prece para que estes companheiros que nós conhecemos como anjos de guarda, possam estar constantemente do nosso lado, vibrando positivamente para nos intuir a escolhermos sempre os melhores caminhos para a nossa vida. Paz a todos, muito obrigado pela companhia, pela presença, por todos estes amigos que se mantiveram ligados e conectados aqui nesta sala virtual para refletirmos juntos acerca desses ensinamentos. E que Jesus nos envolva, que Jesus nos ampare sempre. Abraço fraterno a todos e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Paz aos nossos corações.